Era apenas mais um dia na poeira do Velho Oeste. Quando um fazendeiro solitário encontrou uma jovem à beira da morte. Ao decidir salvá-la, ele não imaginava que estava entrando em um jogo mortal. Um jogo do qual poucos conseguiam sair vivos. Meu amigo, minha amiga, prepare-se. Hoje você vai ouvir uma daquelas histórias que parecem saídas de um filme, mas que carregam lições profundas sobre coragem, destino e segredos que o tempo não consegue esconder. Antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais para que mais pessoas tenham acesso a essas narrativas emocionantes. E se você gosta do Velho Oeste, de histórias de superação e de mistério, você está no lugar certo. Ative também o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias que vão prender a sua atenção do início ao fim. Agora sim, vamos juntos para o capítulo 1 desta jornada. O sol ainda mal havia nascido, e a terra já queimava sob o calor implacável do Velho Oeste. O fazendeiro, acostumado à dureza dos dias, caminhava pelos limites de sua propriedade, inspecionando as cercas que o tempo insistia em derrubar. Era mais um dia como tantos outros, silencioso, solitário, sem esperança de mudanças. Mas, naquele amanhecer, algo diferente cortou a monotonia. Ali, caída no chão árido próximo ao arame farpado, jazia uma mulher. Suas roupas estavam rasgadas, sujas de poeira e sangue seco. O rosto pálido e cansado revelava sinais de sofrimento. Seu corpo frágil tremia, não apenas pela exaustão, mas pelo medo que parecia não abandonar seus olhos. O fazendeiro parou por um instante, confuso. Em todos os seus anos de vida solitária, nunca havia encontrado uma cena como aquela. Quem seria ela? De onde vinha? E o que fazia naquela região esquecida, onde poucos ousavam passar? Movido mais pelo instinto humano do que pela razão, ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado da jovem e percebeu que ainda havia vida em seu corpo enfraquecido. Sua respiração era curta, mas presente. Quando tentou erguê-la, algo chamou sua atenção. Em sua mão, apertado com força, havia um pequeno objeto envolto em tecido velho. Ele não conseguiu ver o que era, mas notou que a mulher o segurava como se fosse sua última esperança. Com esforço, o homem a levantou em seus braços. Seus olhos se abriram por um instante, e a expressão que ele viu o deixou inquieto. Não era apenas dor, era terror. Um terror profundo, como se alguém, ou algo, a estivesse caçando. Levou-a para dentro de sua modesta casa de madeira. A cada passo seu coração pesava mais. Ele sabia que naquele momento estava cruzando uma linha invisível. Ao salvar aquela estranha, estava trazendo para dentro de sua vida segredos que poderiam custar caro. Enquanto a colocava sobre a cama improvisada, a mente do fazendeiro fervilhava de perguntas. Quem era ela? O que havia acontecido? E principalmente de que precisava fugir? Mas uma coisa era certa. A chegada daquela mulher marcava o fim da tranquilidade que ele conhecia. O destino havia batido à sua porta, e ele não tinha escolha a não ser abri-la. A jovem demorou horas para recobrar a consciência. O fazendeiro, sentado em uma cadeira de madeira ao lado da cama, observava em silêncio cada respiração dela, como se estivesse diante de um enigma que o destino havia colocado em seu caminho. O silêncio só era quebrado pelo ranger do vento nas tábuas da casa e pelo estalar da lenha na lareira. Quando finalmente abriu os olhos, a primeira reação da mulher foi de puro pânico. Tentou se levantar, mas seu corpo frágil não respondeu. O fazendeiro estendeu a mão tentando acalmá-la. Você está a salvo aqui, murmurou com voz firme, porém calma. Por alguns segundos seus olhares se cruzaram. Havia desconfiança, medo e algo mais. A sensação de que ela estava acostumada a não confiar em ninguém. Com esforço ela sussurrou. Ele vai me encontrar. O fazendeiro franziu a testa. E quem? Perguntou. Mas a mulher desviou os olhos, como se até mesmo falar fosse perigoso demais. Ele trouxe água fresca e um pouco de pão duro, o que tinha à disposição. A mulher aceitou com hesitação, suas mãos ainda trêmulas. A cada gole,
Parecia pesar se deveria confiar naquele estranho ou manter o silêncio que a protegia. Quando conseguiu recuperar um pouco da força, falou apenas o suficiente para despertar ainda mais a curiosidade do homem. Não posso voltar. Se eu voltar, estarei morta. O fazendeiro se recostou na cadeira, cruzando os braços. Não entendia nada, mas sabia que, ao deixá-la ficar, estava comprando uma briga que não tinha escolhido. Ainda assim, algo dentro dele dizia que não poderia simplesmente expulsá-la. Naquele instante, sem perceber, uma aliança silenciosa havia se formado. Ele, um homem solitário que sempre buscou apenas paz. Ela, uma fugitiva marcada pelo medo e pelo segredo. O destino, mais uma vez, estava escrevendo linhas que nenhum dos dois poderia apagar. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Do lado de fora, o vento assobiava entre as árvores retorcidas e fazia ranger as tábuas soltas da varanda. Dentro da casa, o silêncio era denso, quebrado apenas pelo estalar da lenha queimando na lareira. O fazendeiro, debruçado sobre a mesa, sabia que não poderia mais adiar as perguntas que lhe atormentavam desde a chegada daquela mulher misteriosa. A jovem permanecia sentada na beira da cama, os olhos fixos no objeto que nunca largava. Envolto em um tecido velho, aquele pequeno embrulho parecia ter mais peso do que sua aparência deixava transparecer. Era como se toda a sua vida dependesse dele. Chega de segredos, disse o fazendeiro com voz firme. Se estou arriscando minha vida ao te abrigar, preciso saber a verdade. Por alguns instantes, ela permaneceu em silêncio, respirando fundo, como se lutasse contra si mesma. Então, com as mãos trêmulas, desfez o nó do tecido. Dentro dele, havia um medalhão de prata com símbolos gravados e uma carta manchada de sangue. As lágrimas escorreram por seu rosto. Com a voz embargada, revelou: esse medalhão pertence ao homem mais poderoso da região. Ele é meu perseguidor. E este documento prova seus crimes. Se ele conseguir me alcançar, vai destruir não só a mim, mas qualquer um que ousar protegê-lo. O fazendeiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas uma fugitiva que havia encontrado em sua fazenda, mas uma testemunha de algo muito maior. Ao aceitar ajudá-la, colocara-se contra forças que não perdoavam. O silêncio que seguiu a revelação parecia mais pesado do que qualquer tempestade. A cada crepitar da madeira na lareira, o fazendeiro entendia melhor. Estava diante de um segredo capaz de transformar toda a cidade em cinzas. A madrugada mal havia terminado, quando o som de cascos de cavalos ecoou pela estrada empoeirada que levava à fazenda. O fazendeiro se levantou de imediato, sabia que a paz que restava havia acabado. Os homens dele estavam chegando e não viriam para conversar. Do lado de fora, uma pequena tropa armada desmontou em frente ao portão. Homens de chapéus largos e olhares duros, prontos para cumprir ordens cruéis. O vento levantava poeira em redemoinhos, enquanto o sol começava a nascer no horizonte. Dentro da casa, a mulher tremia. Apertava contra o peito o medalhão e a carta manchada de sangue, como se fossem a única barreira entre ela e a morte. O fazendeiro, porém, encheu os pulmões e pegou a velha espingarda pendurada na parede. Não era apenas um homem defendendo sua casa, era alguém defendendo um destino que ainda não entendia por completo. Ele saiu para a varanda com passos firmes. Seus olhos encararam os inimigos que o aguardavam do lado de fora. Por um instante, o silêncio tomou conta do lugar. Apenas o farfalhar do vento e o ranger das madeiras pareciam anunciar que algo terrível estava prestes a acontecer. O líder dos homens deu um passo à frente. Seu olhar frio e sorriso debochado traziam consigo a marca da violência. Entregue a mulher, fazendeiro. Isso não é problema seu. Mas o fazendeiro não recuou. Firmou a espingarda nas mãos e respondeu: agora é problema meu. Se quiserem passar por mim, terão que pagar caro. O silêncio foi quebrado pelo primeiro disparo. A tensão explodiu em caos, e a poeira levantou como cortina sobre o confronto inevitável. O tiroteio explodiu em fúria no coração da fazenda. O ar se encheu de fumaça, e cada disparo ecoava como trovão entre as colinas. O fazendeiro, abrigado atrás das colunas da varanda, atirava com firmeza enquanto a madeira estilhaçava sob o impacto das balas inimigas.
A mulher observava pela janela, o coração disparado. Segurava o medalhão e a carta como se fossem a própria vida. A cada tiro seu corpo estremecia, mas seus olhos permaneciam fixos no homem que havia arriscado tudo por ela. No meio da confusão, um dos capangas avançou pela lateral da casa. O fazendeiro girou rapidamente, disparando antes que fosse tarde demais. O corpo tombou na poeira, mas logo outros dois surgiram, mais agressivos, mais impiedosos. O confronto parecia desigual. A cada minuto, mais balas choviam contra a pequena casa de madeira. O fazendeiro recarregava às pressas, sua respiração pesada, mas seus olhos ardiam com a chama da resistência. Então, o líder avançou. Sua voz ecoou acima do barulho. Você não vai sair vivo, fazendeiro. Essa mulher já está condenada e você junto com ela. O fazendeiro respirou fundo, ergueu a espingarda e respondeu com firmeza. Prefiro morrer lutando do que entregar uma inocente. No instante seguinte, um disparo certeiro fez o líder cair de joelhos, o sangue tingindo a poeira. Os demais homens recuaram, chocados com a queda de quem os comandava. O silêncio voltou. Pesado, apenas o vento carregava o cheiro da pólvora. Dentro da casa, a mulher caiu em prantos. A guerra ainda não havia terminado, mas pela primeira vez, um fio de esperança brilhava no olhar dela. E você, meu amigo, o que faria se descobrisse um segredo mortal ao tentar salvar alguém? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui sempre trazemos histórias que marcam o coração.